Fala pessoal, mais um Demian Maia Podcast. Hoje a presença de um biólogo, Leandro Silveira, que é do Instituto Onça Pintada. O Leandro é formado pela Universidade de Goiás em Biologia, tem doutorado em Biologia Animal pela Universidade de Brasília e fundou em 2002 com a esposa dele, a Ana Teresa, o Instituto Onça Pintada, que é uma organização sem fins lucrativos com a missão de preservar o maior felino do continente americano, que é a onça. Como presidente da instituição, ele lidera ações de conservação da espécie em todo o Brasil, que abrangem programas em vida livre e monitoramento a longo prazo, e também programa de manejo para solucionar conflito da onça pintada com pecuaristas. Em 2009, através do criadouro, desde 2009, ele tem também um criadouro conservacionista que contribui com a conservação da espécie em cativeiro, né, das onças que são aí entregues pelo IBAMA, que ficaram órfãos, perderam a mãe, alguma coisa assim, ou foram recuperadas de algum tráfico de animais. Pô, Leandro, tem um monte de coisa aqui para conversar, cara. Você sabe que eu sou um apaixonado por essa área. Eu queria te trazer faz tempo, a gente tem um amigo em comum, que é o Alex Atala, e eu fico vendo seus vídeos lá, fico maluco, porque minha primeira opção, quando estava prestando faculdade, ia ser veterinária. Então, a paixão por animais, por bichos, é um negócio que eu tenho desde criança e por estar em contato com a natureza. E você vive uma vida assim... Eu sei que é a mesma coisa que o pessoal pensa de mim, quem gosta de luta, vive uma vida de sonho, mas com certeza tem muito trabalho e muito sufoco por trás disso, né? Sem dúvida. Antes de mais nada, Demian, obrigado pelo convite. Do mesmo jeito que você admira o nosso trabalho, segue, eu sigo o seu, sou um fã seu, um admirador do que você faz. Eu acho que a gente pode resumir assim, cada maluco na sua área, né? Eu acho você meio maluco, fazendo o que você tem coragem de fazer, e tem gente que acha que eu sou maluco na minha área. Mas, sim, a gente tá aqui desde 2002, nós criamos um instituto, e é uma batalha assim árdua, né, de tentar conservar o maior felino do continente brasileiro. Mais do que isso, é uma espécie ícone da nossa cultura do continente americano, né? Você pegar os povos ancestrais brasileiros da América, continente americano, todos, em algum momento, tem lá a onça pintada representada na sua iconografia, nos seus rituais, nas suas crenças, né? Pega os maias, os incas, os olmec, todos os nossos povos ancestrais, as civilizações ancestrais já tinha a onça lá, né? Como um símbolo forte. Hoje a onça pintada ela é considerada pelo governo brasileiro como o símbolo da conservação da biodiversidade brasileira. Tá? Tem uma portaria do Ministério do Meio Ambiente elegendo ela para ir nesse status de símbolo. E isso porque é um bicho que, vamos dizer assim, é o mais exigente lá fora, né? Ele é o animal que demanda grandes áreas em alta qualidade. Então, é um animal que, vamos dizer assim, é um dos melhores bioindicadores que a gente tem de qualidade ambiental. Moral da história, se a onça pintada está presente, eu tenho qualidade ambiental ali naquela área, né? Então, o nosso desafio hoje de sociedade moderna é conseguir produzir, usar os recursos naturais com a onça pintada presente. Se a gente estiver fazendo isso, significa que a gente está conseguindo exercer sustentabilidade, a tão falada sustentabilidade, usar os recursos de forma sustentável, né? Então, a onça pintada, vamos dizer, ela valida, se a gente estiver fazendo uma boa tarefa, ela vai estar validando isso através da sua presença, né? E é um desafio conservar isso. É uma moral da história. Se eu for falar da onça pintada e mostrar a imagem da onça pintada, eu diria que a grande maioria das pessoas vão falar assim, que bicho maravilhoso, vamos conservar, que legal entender da ecologia e tal, enfim. Parece maravilhoso, parece unanimidade. Mas aí é onde começa o problema da conservação do bicho. É que não é unanimidade. A gente quer conservar um animal que é uma maravilha desde que eu não conviva com ele. Desde que você esteja em São Paulo, longe, né?
Exatamente, né? Então, Você sabe, Leandro, que eu percebo isso, só fazer você falando do negócio da onça pintada, antes de te interrompendo rapidamente, os índios lá do Xingu, eles se pintam, uma das pinturas para lutar o Ruca-Ruca é de onça, né? Inclusive eu fiz um documentário agora para o UFC, para o combate, que eu luto um pouco de ruca-ruca com um índio lá do Xingu. E ele se pintou de onça e me pintou de onça também para a gente fazer a luta. Foi muito, muito maneiro. Então, quero ver eles esse vídeo. têm. É muito legal, foi lançado ontem. Aliás, foi lançado na semana, na segunda-feira. Leandro, agora mudando um pouquinho de assunto, como que começou a sua paixão com o negócio da onça e como que foi a criação do instituto, que hoje em dia até não é só de onça pintada, né? Tem outros bichos também. Fala um pouco como é que começou esse negócio e que vocês hoje têm no instituto, como é que está funcionando? É, putz, é uma longa história que começa lá de infância, né? Eu tive influência desde criança pelo meu pai, era veterinário, Uhum. era professor da universidade, mas a gente morava em Goiânia, morava na cidade e sempre que eu podia ia para eu estava na escola, eu ia com ele para a escola veterinária que estava dando aula, eu via animais. Eu de cara já tinha acesso a animais. Mas eu acho que a parte marcante que me provocou a gostar de animais silvestres foi que meu pai sempre era consultado para ver algum animal no zoológico que estava doente, algum problema e tal. Então eu acabava indo no zoológico, eu estava nos bastidores, né? Ele ia lá ver um colega que chamava, então eu tinha acesso aos bastidores, aí você chegava, tinha os filhotes, você via os animais de perto, e aquilo era impactante, né? Uma criança de 10, É o 11, sonho de qualquer criança que gosta de bicho, né? era ter acesso a isso, e eu tinha, né? E muitos animais, eu me lembro que chegavam, às vezes filhotinho, o pessoal não sabia cuidar, e ia para casa, né? Minha mãe ajudava a cuidar, então eu tive desde criança muito acesso à fauna nossa. E então já desde criança eu gostava. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu assisti um programa na televisão com um pesquisador americano que estava iniciando o primeiro estudo com onça pintada no mundo, que foi realizado no Pantanal. E eu vi aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso, meu sonho é fazer isso. Só que eu estou falando 1970 não, 9, era 80 o início de 80, né? Uhum. E eu fiquei apaixonado por esse trabalho, mas era um Brasil numa época que o meio ambiente não era pauta. Nunca foi pauta política para nada de governo nenhum. A pauta era social. Sempre foi desenvolver progresso, comida, mas não tinha pauta ambiental. Então foi extremamente complicado. Mas encurtando uma longa história, eu fui atrás desse pesquisador nos Estados Unidos. Um dia fui ser biólogo, mas encontrei com ele, estava fazendo biologia e falei para ele, olha, eu virei biólogo por sua causa, eu vi seu trabalho, e ele me contou o trabalho dele, e aí ele me indicou para uma pessoa aqui no Brasil, Como e chamava esse daí pesquisador começou. americano? Desculpa, não ouvi? O pesquisador americano, quem que era mesmo? George Schaller. O George George Schaller. Schaller foi o primeiro que estudou tigre, leão, urso Grandes panda, felinos. gorila. Aham. Ele foi o primeiro tudo, ele é o cara. Né? E o George Schaller, ele que foi o primeiro que iniciou esse trabalho, e no Brasil foi um cara chamado Peter Crouch, né, que é um pesquisador brasileiro, que é do IBAMA, depois CMBio, já aposentou. Mas o Peter no Brasil foi o que abriu a oportunidade, porque o Peter estudou onça no Pantanal, depois veio fazer doutorado em Foz do Iguaçu, e eu fui fazer estágio com o Peter em Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu foi onde eu vi a primeira onça pintada minha, e aí eu nunca mais parei. E de lá eu vim para o Cerrado, que era a minha base, né? E aí tudo começou, e aí nunca mais parou. Mas foi numa época em que a gente era autodidata, né? Porque não tinha ninguém, aí não tinha escola para seguir, a gente tinha que ir descobrindo, foi muito difícil, dinheiro era muito difícil, então foi muito, muito difícil. Enfim, a gente, em 2002, criou o Instituto Onça Pintada, depois que a gente percebeu que a nossa fauna, assim, eu tenho tantas espécies com urgência de estudos, de gerar ciência para poder arrumar a solução, para ajudar a conservar, que a gente falou assim, se a gente começar
dispersar, a gente morre sem fazer nada. Então a gente falou, vamos focar no bicho principal, que é o que a gente mais queria, e a gente montou o Instituto Onça Pintada em cima da espécie, lembrando que para eu entender a espécie, salvar a espécie, eu tenho que, na verdade, entender de todas as presas que estão abaixo, né, que compõem a dieta do bicho e, enfim, que demanda ela para poder existir. Então, acabou que a gente estuda um monte de bicho, a vida inteira estudamos a onça pintada, mas estudamos também queixada, anta, o doutorado da Ana Tereza, que é a minha esposa, cofundadora comigo, foi com queixada. Uhum. Na época, eu fiz doutorado com onça pintada, ela com queixada, então foi um estudo de presa e predador. Uhum. Porque se eu quero manter a onça pintada no cerrado, eu tenho que ter queixada. Então, a questão é, o que eu preciso para manter queixada? Eu tenho que entender disso, entendeu? Aonde que a onça vive? Eu tenho que estudar a onça para saber quais os ambientes que eu preciso para a onça viver, para manter ela. E aí nunca mais paramos, né? Então foi uma vida de estudos em cima de fauna. Leandro, e quando eu olho lá, eu vejo, sigo você e tal, vou no Instagram, ou no Instagram do Instituto, ou no seu. Aliás, galera, quem não segue, segue o Leandro lá, @Leandro Silveira, né? Ou do Instituto Onça Pintada, né, Leandro? Que é muito legal o Instagram, cara. Tem umas coisas impressionantes lá de vocês, uma relação com esses grandes felinos, com a onça, que eu nunca tinha visto assim no Brasil. Eu já tinha visto em outros lugares, mas aqui no Brasil não. Como é que é essa relação? Minha dúvida é, todas as onças, elas que são... Porque vocês têm, né, aquela acompanhamento das onças que estão soltas e das onças que são recuperadas de órfãos, tal, que não podem voltar à natureza, vocês acabam criando elas. Essas onças, algumas ficam quase domésticas, né? Elas ficam mansas ali, mais mansas. Eu vejo você andando com o Blue Heeler lá, o cachorrinho que vocês têm e tal, e ela nadando com seu filho. Minha dúvida é, todas as onças elas ficam assim? Existem temperamento diferente ou até uma certa idade ela está assim, depois ela não pode ficar? Como é que é essa relação? Como é que você sente se ela tá tranquila, se ela pode te atacar ou não? Como é que é essa relação? Porque foi a tentativa e erro, né? O que você falou, né? Sim, tentativa e erro. Antes, você falou assim, a gente monitora as onças dentro e fora, né, em cativeiro e fora. Sim, toda a nossa base do Instituto sempre foi estudar a espécie na natureza. Então, nós estudamos a onça na Caatinga, no Pantanal, Mata Atlântica, na Amazônia. Hoje a gente tem projetos em Roraima, no Acre, no Amapá, no Serra da Pantanal. Quer Capivara, dizer, outro dia eu vi, eu até Serra gravei esse Capivara. programa que eu comentei com você no começo, essa luta com o índio, com o Tacumã lá do Xingu, é na Serra da Capivara que a gente gravou. E lá tem É. muita onça, né? Pois é, o Instituto é que descobriu essa população na Serra da Capivara, de onças Uhum, lá, na Serra da Capivara, a Serra das Confusões. Nós uhum. iniciamos os trabalhos ali, depois tiveram outros pesquisadores, fizeram mais trabalhos ali. Tem trabalho até hoje acontecendo lá. Mas assim, o Instituto, ele sempre trabalhou com o animal na natureza, envolveu muita captura, né, colocar a coleira no animal com GPS para entender como ele usa a área. Uhum. E isso é que permitiu que a gente tivesse um panorama da espécie no Brasil, geral, e por região. Isso permitiu a gente fazer um diagnóstico, assim, ok, qual é o problema da onça? Na Caatinga, na Amazônia, no Pantanal, quais são as soluções para cá, para cá. Então, você vê que cada região, cada bioma, eu tenho problemas diferentes e eu tenho soluções diferentes. Então, o Instituto trabalha, a sua base é essa. A parte de cativeiro, que a gente chama conservação ex situ, que é a conservação fora do ambiente natural do bicho, ela começou em 2010, 2009, quando a gente montou o Criador. E foi por acidente. Nunca na minha vida imaginei que eu ia ter animal em cativeiro. Na verdade, eu não gostava de animal em cativeiro. Nunca gostei de animal em jaula, passarinho em gaiola. Nunca gostei. Não era um ambiente... Eu não queria ver o bicho preso. Eu queria ver o bicho livre. Só que a Uhum. gente recebeu alguns órfãos do IBAMA e para cuidar, que eram muito novinhos, a gente estava com um projeto no Araguaia, estava capturando onça no Araguaia, colocando na coleira, e a gente recebeu, e o IBAMA, na época, falou assim, olha, cuida, e vamos soltar esses bichos, vamos levar de volta para a natureza. E a gente, desde então, falou assim, não, mas isso não funciona, ela já criou um link com as pessoas, não, cria elas selvagens, ensina ela a caçar. Poxa, mas a partir do momento que você pegou um animal e já Não deu dá uma mais. madeira, cuidou, anda para gente, já criou, ele já entendeu, ele já percebeu que o ser humano
Ele vai aprender que o ser humano não é uma ameaça para ele. Qual é o problema disso? O problema não é ensinar ele a caçar. Na verdade, ele não está ensinando nada. O bicho tem um instinto de caça. A gente está dando oportunidade para ele, como a mãe daria, dele ter tentativas, erros, até ele ter só acertos. Entendeu? Então, o que a mãe faz que a reabilitação tem chance de fazer? Não é ensinar a caçar. Isso é instinto. Eu não vou ensinar isso. O que eu faço é que quando ele está caçando com a mãe, ela vai lá, ele vai uma vez, tenta. Se ele não caça, a mãe garantiu a comida, ele come, ele não morre de fome. Agora, se eu não dou chance de ele ter várias tentativas, se eu solto ele assim, ele tenta uma vez, a segunda vez, ele vai definhando, vai perdendo fraqueza, ele está terceiro, não dá como caçar, ele morre de fome. Você está entendendo? Fora que, e aí vai entrar num outro contexto, mas deixa eu continuar essa história. A gente pegou esses animais para soltar, e a gente fez a primeira tentativa de soltura de onça pintada no mundo, foi feito com a gente. A BBC veio para cá e ficou 2 anos filmando com a gente todo o processo. Caramba! Mas era um processo que a gente já viu assim, olha, já tem um monte de falhas. É um processo que a gente vai aprender o seguinte, vai ser o que a gente vai aprender muito mais do que não fazer do que fazer. E aí começam os problemas. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade. A única parte que me instigou a continuar com esse processo até o final foi verificar se as onças criadas aqui, reabilitadas, em todo o processo que a gente fez, se elas conseguiriam se estabelecer, caçar na área que a gente colocasse elas. E a gente, quando a gente soltou, tinha os animais colares, a gente marcou e a gente conseguiu provar isso. Os animais conseguiram matar queixada, conseguiram matar anta e estavam conseguindo caçar. O único problema é o seguinte, eles não tinham medo de pessoas. Como que vocês treinavam ela? Desculpa só antes de você falar das pessoas. Nós fizemos um recinto de quase 2 hectares e soltava os animais para ela. Principalmente os animais que ela ia achar na região, que era queixada. Um recinto cercado. Cercado, uma área grande de 2 hectares, onde ela tinha chance do animal fugir. Tá, entendi. Então, 20 mil metros, sabe? 20 mil metros quadrados, você solta o bicho lá com um ambiente natural, com água, com mata, com tudo. Então, e soltava umas queixadas junto. Isso, soltava e deixava. E no começo, as onças apanhavam, o queixada cortava, machucava, não conseguia matar. O bicho é bravo, né? O primeiro queixada, eles ficaram uma semana sem conseguir matar. Mataram depois de uma semana. O queixada estava no dono da área já, estava pondo as onças para correr. Então, assim, é verdade. Então, assim, então eles tiveram que apanhar, sofrer, como a mãe deixaria eles sofrerem até eles conseguirem matar o primeiro. Aí, quando eles começaram a matar, eles foram entendendo, falaram, opa, eu levei umas mordidas, mas eu já matei. E foram melhorando. Então, quando a gente soltou, eles conseguiram exercer isso e fazer isso. O problema é que eles não perderam. Então, e o problema de não perder o medo é o seguinte. O medo do ser humano, né? Ser humano. É que será que eles vão chegar e atacar as pessoas? Não acho que eles vão fazer isso. Porque, por sorte, a onça pintada não vê o ser humano como uma presa natural. Por isso que os ataques são tão raros. É mais quando tem filhote ou está machucado. Né? É muito mais uma reação assim, fora dos padrões. Você surpreender o animal com o filhote, o animal está comendo, você chega, tropeça nele, aí ele vai defender. Leandro, sabe o que eu lembrei? Uma vez eu fui para o Pantanal e tinha a mulher estava me contando, ela tinha, no lugar que a gente ficou, tinha 2 cachorrinhos, aqueles Dachshund, sabe? O Dachshund lá, o pequenininho. Sim. E ele falou que os 2 começaram a latir numa moita, latir. Daqui a pouco ela falou que saiu uma onça parda correndo e fugiu. Porque acho que a tendência dela, aquilo não era uma presa para ela, né? Aquele cachorrinho. Então ela estava ali por acaso e a tendência da onça, se ela não for acuada, nada, é ela se afastar, né? Ela vai atrás da presa dela, né? Naturalmente, sim. Essa é a primeira tendência. No lugar onde a onça pintada conhece cachorro, que ela já sabe que é um cachorro, ela vai predar. Ela preda. Ela ouve o cachorro. Esse é um grande problema, esse é um maior conflito hoje, na verdade, e é o que a gente está analisando agora, preparando um artigo para escrever, é que o maior conflito onde os bichos estão morrendo mesmo, em números absolutos, é na Amazônia. E não é com gado, é com conflito com ribeirinho e com cachorro. Cachorro de estimação. Ela vem, o cara tá andando na mata com o cachorro, ela vem, o cachorro ele pega e mata porque ela vem para pegar o cachorro. Ou ela vem nas comunidades ribeirinhas e ela vem caçar o cachorro dentro da vila. E ela vem atrás do cara na mata para pegar o cachorro? Isso, ela vem atrás do cachorro. É mesmo? E ela vai para cachorro. Ela vem para comer o cachorro.
E aí ela aprende isso, ela começa a comer o cachorro nas vilas, entendeu? Uhum. E aí vira uma relação de conflito. E aí ela é morta. Então aí o conflito não é com o gado, o conflito é com o animal de estimação, o animal de trabalho, que é o cachorro. Mas o conflito, em termos absolutos, por questão de área geográfica, é muito maior na Amazônia do que na região aqui da criação de boi. Entendeu? Olha que interessante. E as pessoas não sabem disso. Tá? Então, isso é um problema também. Mas onde que eu estava falando? Que Você falou que ela não perde, ela aprendia a caçar, esse não era o grande problema. Até achei que esse era o problema. Você falou que o grande problema, ela não perdia o medo do homem, ela vai chegar perto do homem, mesmo que ela não faça nada, o homem vai ficar com medo e vai acabar fazendo, né? Isso é uma conclusão. Sim, até aí ela vai ser morta. Aqui. Então, assim, no fim do projeto, depois que a gente testou e viu que os animais se estabeleceram nas áreas, nós resolvemos tirar os animais, colocar eles de volta no cativeiro, porque a gente temia que eles seriam mortos, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver um animal andando tranquilamente, aí a gente sabe que a percepção é essa. E por regra é o seguinte, no Brasil a gente tem mania de fazer o contrário, né? A gente ficar querendo investir em projetos de soltura, reabilitar e soltar a onça, e não faz a perguntinha básica nessas atitudes de manejo, que a pergunta é: por que a onça saiu da natureza? Aí geralmente a resposta é: porque mataram a mãe e recuperaram os filhotinhos, e Ibama pegou e tal. Aí a pergunta seguinte é: por que mataram a mãe? Porque ela estava comendo gado. Então a questão é: se eu não resolvi o problema do conflito, por que é que eu estou voltando essas onças para lá? Você está entendendo? Então, se a gente não tem uma política pública de solução do conflito, por que eu estou gastando milhões? E olha, com um projeto de reabilitação, o Demian, acredite, custa milhões. Porque ele gasta 1 ano e meio, 2, pelo menos. Se for um filhote, 1 ano e meio, 2. Fala só então, aquele colar, Leandro. Só aquele colar é um preço absurdo, né? Só o colar são $2.000. Mas eu estou falando de fazer recintos apropriados, mais isolados, numa área apropriada, pessoal, por 1 ano e meio sendo pagos para monitorar toda a estrutura. Eu vou te dizer assim, tem projetos que no Brasil tem. O Safari, por exemplo, soltou junto com o ICMBio recentemente. Projetos de R$1 milhão mínimo. O nosso, na época, foi R$700 mil. Tem um projeto hoje sendo de soltura, que vai soltar onça na Argentina, que é um projeto muito bem feito, onde eles estão restaurando a fauna e vai soltar onça. Eu conversei com o responsável antes de ontem, por acaso. Perguntei quanto está custando a parte das onças. Eu falei: olha, nosso projeto é um projeto muito caro, tem 15 anos, agora que a gente vai soltar as onças, mas se você quer um número, a onça fica na faixa de R$1,5 milhão por ano. Por onça. Esse é o custo, tá? Só para onça. Por onça, exatamente. Então, assim, quanto custa? Moral da história, o que é mais barato? Eu prevenir ou remediar? Eu estou querendo remediar uma situação. Eu tenho Senão que você pegar... fica enxugando gelo, né? Isso, exatamente. Então, nessa hora que eu tenho que valorizar o cara lá da roncador, que está pagando R$1,3 milhão e bancando as 40 onças. Claro. É esse tipo de atitude. Então, é melhor eu empregar o dinheiro em não deixar virar órfãos e sair órfãos da natureza, do que levantar R$1 milhão, fazer uma campanha linda, maravilhosa, que é bem legal, para soltar uma onça. No caso dele, 40 milhões, né? Porque ele está preservando lá 40 onças, né? O que você falou, né? Então... Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, é muito mais nobre e muito mais, vamos dizer, sensato, tecnicamente, eu pegar todo o dinheiro que eu teria para soltar uma única onça, investir em lugar e falar assim: olha, eu pago o prejuízo dessas, mas não mata a onça, e monitorar aquelas onças. Aí você poder falar assim: olha, tem 15 onças lá que estão na minha responsabilidade e eu estou bancando ela. É mais sensato. Só que, vamos dizer assim, como é difícil as pessoas verem, não dá marketing, não dá audiência. Você está entendendo? E aí eu faço muito barulho em cima de soltar uma onça. E, por exemplo, se eu soltar uma onça na Amazônia, é uma população estimada de 20 mil onças pelo ICMBio. O ICMBio estima que tenha 22 mil onças na Amazônia. Aí eu solto uma onça com valor de R$1 milhão. Faz sentido? Uma onça. E outra, eu tenho ainda que correr o risco dela adaptar. Que pode morrer, né? Pode sair. Exatamente, porque assim, se você soltar onça, se eu perguntar para você: por que você está soltando ali? Fala: porque lá não tem onça. Aí a pergunta: mas por que lá não tem onça? Porque não tem comida? Porque já mataram todas?
Uhum. Aí se você fala, não, vou soltar lá porque lá já tem muita onça. Poxa, se já tem muita onça, você vai causar um desequilíbrio na população que está lá. Porque já Aham. está estabilizado, você mesmo falou que tem muita onça. Entendeu como é que é difícil? Então, soltar Entendi. onça não é a saída. Eu vou te dar um outro exemplo de dados. Eu estou falando isso baseado em dados, não é do... Eu sei que é romântico, é legal aparecer, abrir uma jaula e soltar. Parece lindo isso. É. Mas quando você pega um animal problema e solta no outra área, você só está transferindo o problema. Ele Não, vai e outra, morrer longe dos seus olhos. a gente tem que ver conservação da mesma forma que o manejo, né? E conservação de onça como uma coisa pragmática. Não adianta a gente ser emocional, porque não vai funcionar, não tem funcionado até hoje e não funciona. Quem acha que está na cidade grande aqui e acha bonitinho fazer isso, não é aquilo que você falou, não tem contato nenhum e não sabe da realidade como é, né? E para atrapalhar, é um animal carismático porque ele é bonito, né? Uhum. Onça é um animal É bonito. lindo, é. Então, qualquer intervenção, né, parece que é o maior dos pecados humanos, né? Se fosse Uhum. uma cobra, um morcego, Jacaré. um jacaré, ok, você tolera. É. Mas um animal é um animal bonito, magnífico, é um animal adorado, Uhum. né? Uhum. Então, assim, mas deixa eu te dar um outro dado interessante. Tem uma onça que nós pegamos aqui o ano passado, e a mãe com dois filhotes. E os dois filhotes, um dos filhotes, a fêmea, começou a dispersar. Dispersar é quando ela sai da área da mãe, da área de vida, e começa a procurar um território para ela. Essa onça já andou mais de 1.600 quilômetros em Goiás e até agora não estabilizou. O que ela está ensinando para a gente? Que é muito difícil achar um ambiente, uma área ideal, vazia para a onça. Uhum. Mostra que a nossa percepção romântica do que é uma área bonita, ou seja, quando eu pego, vou soltar uma onça ali, é uma área linda, um rio, uma mata, eu posso soltar a onça ali e ela viaja e vai morrer caçada, atropelada a 1.000 quilômetros. Então isso Uhum. está provando para a gente que não é tão simples assim, porque é um animal que ele depende de um monte de variáveis que a gente nem sabe quais são, ambientais, estresse, barulho. Então o que faz uma onça largar uma área aqui extremamente rica em presas naturais, como é a região que a gente está, saiu daqui, já andou 1.600 quilômetros e até agora não achou uma área. Uhum. Isso mostra a dificuldade de achar essa área ideal. Como que a gente pode ser tão arrogante ou ingênuo de achar assim, não, eu levei nessa área, levei de helicóptero, soltei ela ali, linda, ela vai ficar lá. Quem disse? É. Até hoje nós soltamos 5 onças pintadas, até hoje. Nenhuma estabilizou na área que a gente soltou. Tá? Nenhuma. Todas foram mortas migrando, procurando uma área, viajando à procura de uma área. Então, isso é para mostrar que é caro, é complexo, não é tão simples, e às vezes vale muito mais eu pegar aquele indivíduo, pôr ele em cativeiro, deixar ele como um reprodutor e garantir ele como um reprodutor indivíduos, do que deixar ele ali a própria sorte. Meu Deus. Então, Não, e aí mas como é que é essa relação? Como é que foi criado? Você aí falou em volta para o 2009. cativeiro. Aí Aham. volta por que a gente tem esse cativeiro. Então a gente voltou esses animais e aí o criador foi criado com esse objetivo, que a gente abriu essa linha de trabalho de conservação ex situ. Ou seja, manter um plantel reprodutivo Uhum. de onças, principalmente do Cerrado, tá? Que é ameaçada, a gente tem menos de 900 indivíduos, se põe menos de 900 indivíduos no Cerrado inteiro. Então, a gente quer garantir essa espécie, mas muita gente pergunta, poxa, mas como que uma onça em cativeiro pode estar tendo efeito de conservação? Eu não entendo, ela só existe, só faz sentido se estiver fora lá. Bem, eu posso te imaginar, eu posso te dar um bom exercício agora para você refrescar a memória, o caso da ararinha azul, que só tem Aham. chance de ser reintroduzida agora, por quê? Porque alguém tinha em cativeiro uma população saudável e Lá reprodutiva. na Arábia Tá? Saudita, não é? Ou em Abu Veio da Dhabi, Arábia, veio da algum. Alemanha, eles trouxeram para cá. Mas por É, que você vê, se dependesse do Brasil, do brasileiro, a nossa ararinha azul estava extinta. uhum, Ela só não extinta porque alguém lá fora estava criando. é. Essa é a importância de você manter populações constantemente renovando, com genética conhecida, populações saudáveis, para, se lá na frente eu crio um cenário que me viabiliza a reintrodução, eu possa fazer, como a Argentina está fazendo numa região deles lá, entendeu? Uhum. Onde hoje eles têm uma área grande o suficiente, onde que dá para fazer isso. Tudo bem, está custando milhões e milhões de dólares, mas eles têm essa área. Pode ser que no futuro a gente tenha que fazer isso para a Mata Atlântica ou Caatinga e a gente vai ter que fazer isso. Aí eu preciso de uma população em cativeiro. E isso chama conservação ex situ,
conservação da espécie fora. Então, esses animais que estão aqui, eles servem esse propósito. É garantir, perpetuar essa genética do cerrado uma população saudável. O que a gente faz? A gente acaba usando esses animais como embaixadores da causa. Eles chamam atenção também, tem isso, serve como isso também. Isso. Eu fui, de criança, antes de ver estudos de pesquisa, eu fui provocado a gostar de bicho vendo o David Attenborough, que é um dos maiores apresentadores de vida silvestre do planeta, que é vivo ainda, Jack Hanna, esses caras que iam para a televisão e levavam, no talk show, levavam o bichinho, o filhotinho, e falavam, olha aqui. Então, o que ele fazia quando ele levava esse bicho? Ele usava aquele bicho como embaixador, atraía a sua atenção, ou porque o bicho era muito grande, ou porque o bicho era um filhotinho. Então, ele agia, ele não deixa de ser uma ferramenta de conservação. Eu provoco uma emoção em você, com um animal muito interessante, ou muito esquisito, ou muito perigoso, você fica ligado e você ouve a mensagem. Aí eu falo, esse bichinho aqui, lindo, maravilhoso, está correndo risco de extinção. Eu preciso da sua ajuda para me ajudar a conservar ele. Tem que parar isso, tem que criar uma lei para isso. Então aí você comunica. Mas você usa o animal, né? Então essa é a função do embaixador. É você usar ele para contar o drama da espécie. E a gente usa isso para contar. Por mais que muitas vezes a pessoa não enxerga, você acha que eu estou criando como um pet, que eu quero me divertir. Não. Não é para você então que eu estou falando. Eu estou falando para aquela massa, para você que está me dando essa oportunidade de ouro de falar para o seu público isso. Entendeu? E que ainda bem, ou seja, o Tufão, o Chavante, ou seja lá quem você viu fez esse papel. E isso te intrigou. Como é que você faz isso? Então eu vou te contar. A gente tem mais de 20 onças aqui, mas já passaram mais de 40 pelo Instituto. A gente tem uma capacidade de suporte, a gente não gosta de ter animais em jaulas pequenas, então a gente tem recintos grandes, custa caro, tem que estar sempre buscando dinheiro para fazer isso, então não tem como ter muito indivíduos. Mas a gente está sempre buscando ter pares reprodutivos. Quando a gente consegue um lugar que tem interesse em reproduzir e manter lá e fazer um outro núcleo de reprodução, a gente encaminha os animais para lá. Como a gente consegue ter esse contato próximo? É com manejo intensivo. Eu e a Ana e o Thiago, meu filho, a gente mora aqui. Né? Então, assim, vamos dizer, 24 horas cuidando. 24 horas em contato. E isso permite saber quais os animais que podem ser manejáveis, tá? que têm a índole de ser manejáveis, e quais animais que você nunca vai tocar. E isso acontece. Então, são poucos. Na verdade, dos 20, a gente mexe hoje com 3 ou 4, e olha lá. E tem a personalidade de cada um, não dá para saber. São duas coisas. A personalidade, dá para você saber desde 15 dias você já sabe. Tá. 15 dias você dá para você chutar, falar, esse bicho esquece. Pode mesmo? tratar, tem vários animais aqui que eu tratei, a gente tratou numa madeira, sabe, cuidou de nenenzinho. E você já viu se ele vai ser mais dócil ou mais bravo? E a gente já falava, esse animal nunca vai ser dócil. E hoje, se eu entrar no recinto, ele vai me matar. Eu sei que ele vai me matar, você está entendendo? E eu criei, ele chama pelo nome, ele vem até ele na tela, mas se eu entrar, ele me mata. Entendi. Entendeu? Se eu pisar no território dele, ele me mata. Eu sei disso. Agora, como que eu sei disso? E o que me mantém a gente vivo? É fazer essa leitura prévia. Tá? É do mesmo jeito lá que você deve ter com o seu adversário, você entrar no octógono, você bater o olho e falar, putz, eu já vi a leitura aqui que o jogo vai ser por aqui. O bicho é a mesma coisa, o jeito dele olhar, o jeito dele agir, você já sabe, opa, esse animal está dando sinal que ele não me quer aqui, ele não quer contato. Ponto. Onça pintada não é um bicho sociável. Tá? Ele não é de bando, ele não vive em grupos familiares. O único que vive em grupos de família é a chita em uma certa fase da vida e o leão. O resto não, eles são solitários. Então ele ele mantém um respeito, ele aprende a tolerar, dependendo do acordo com o sexo, dependendo do estágio de relação dele, de reprodução, no momento, ele tolera. Mas fora isso, ele te mata. Qual que é mais dócil, o macho ou a fêmea, geralmente? Isso vai variar de indivíduo. Não tem isso. Não é uma questão sexual, de sexo. É uma questão de índole mesmo. Por coincidência, até hoje, os mais dóceis foram todos machos. Tá? As fêmeas, a gente está começando até já a discutir isso. Poxa, será que tem alguma coisa a ver com a relação de dominância? Quer dizer, o macho é mais relaxado, porque ele está sempre dominando, então ele é tranquilo.
E a fêmea está sempre alerta. A fêmea nunca está segura. A fêmea, você abraça ela porque está segura, firma, ela está querendo sair, nunca fica muito tempo Mais numa arisca. situação sabe, de segurança assim, com você. O macho não, ele relaxa muito mais. A gente começou a observar isso. Mas a gente vê que tem muito a índole. Tá? O bicho mais tranquilo nosso que a gente teve até hoje foi o Chavante, que é um macho grande, que até hoje ele é muito calmo comigo. Mas se ele estiver comendo, ele é o primeiro que ele quer matar, porque ele sabe que eu chego perto. Ele vê você igual o pica-pau, aquela bisteca, né? Igual o bicho do pica-pau, Exatamente. né? Ô, Leandro, e vocês têm outros bichos também aí, né? Porque outro dia eu Sim. vi um bicho muito interessante, eu nunca tinha visto aquela pacarana, que é uma paca com rabo, né? Eu nunca tinha visto esse bicho. Então, o IBAMA acabou mandando. Engraçado que eu tenho um amigo meu, biólogo também, aqui da Universidade de São Paulo, um dos meus melhores amigos de infância, ele foi morar numa fazenda aqui no interior de São Paulo, e eles acabaram fazendo isso. Eles recebem alguns bichos do IBAMA, que não podem ser reintroduzidos, né? Que foram de tráfico, alguma coisa. E também acabam criando lá. E aí acho que naturalmente aconteceu isso, né? Você acabou recebendo outros tipos de outras espécies também, né? Aí é que tá, né? Nós somos biólogos de formação, apaixonados pela nossa fauna, e tem alguns Uhum. animais assim que eu particularmente, a Ana também gosta muito, né? Então, alguns primatas, tipo macaco-aranha, macaco barrigudo, parauacu, são animais que eu sempre quis, gosto, sempre quis ter por perto, né? Então, são animais que a gente também tem programas de reprodução. Então, todos os nossos animais que têm propósito de reprodução, com finalidade de conservação. E pacarana é um dos bichinhos que sempre me intrigou desde a infância. Eu vi um zoológico fora do Brasil, não sei aonde, quando eu era Uhum. criança, essa pacarana, e eu me lembro de ver lá Brasil. E quando eu voltava ao Brasil, eu falava pacarana, eu pensava, não existe paca de rabo, não existe, não existe. E depois de muito tempo, eu estava consolidado com o criador, eu falei assim, eu quero ir atrás da pacarana. Descobri que, várias coisas interessantes. Primeiro que a grande maioria dos biólogos não conhece pacarana, não sabe que tem no Brasil. É o terceiro maior roedor do mundo, e ninguém conhece o terceiro maior roedor do mundo. É um bicho um bicho endêmico do Acre, ocorre num pedacinho ali da Amazonas, mas na verdade é endêmico do Acre em relação ao Brasil. Extremamente raro fora, quer dizer, ninguém conhece de fora. No zoológico hoje, em cativeiro, só tem 2 lugares que tem, aqui e e no zoológico de um Acre também, tem um lugar só, o Jardim Zoobotânico tem. Se não me engano, eles ainda estão com os animais lá, que chegou para ele, mas mais ninguém tem. Agora tem coisa interessante, é um bicho, um mamífero relativamente grande, né, maior que uma paca, que o brasileiro não conhece, não tem cativeiro, e lá no Acre é tratado como uma praga, porque É ele mesmo? ataca o milho. E agora o mais Ah, interessante, ele não é caçado, porque as pessoas não gostam da carne, diz que a carne, tá aqueles preconceitos com carne, a carne sei. é remosa, Aham. enfim, não comem ele. Então eles só matam e deixam lá, joga fora. E eu Tá. fui para o Acre atrás da pacarana, nós apoiamos um trabalho de mestrado com pacarana e fomos levantar as primeiras informações. E é um bicho muito interessante. Então nós requisitamos, inclusive, a captura desses animais para montar um plantel com cativeiro. Então a gente tem esses animais aqui com a finalidade de reproduzir Uhum. e garantir essa espécie que é tão pouco conhecida ainda no Brasil. Ô, Leandro, e já aconteceu alguma situação de tensa, assim, de ataque, alguma coisa, tanto com as onças como com qualquer outro animal que vocês têm aí? Ah, putz, essa parte que ele não gosta de falar, né? A parte Não, de você não fica à vontade. não já. Deixa eu lembrar aqui. Não, já. Ataques, aí que tá. Eu separo muito bem o que é um ataque e o que é uma defesa. Tá? Aham. Para mim, um ataque é um ataque natural. O bicho, eu estou andando, eu saí e vir realmente me atacar. Assim. Até hoje, a gente só teve uma onça que me dava muito medo, uma onça que veio da Uhum. natureza, uma onça preta, e é uma onça que vinha na tela com muita violência. Toda vez que passasse alguém perto, ela saía lá do canto do esconderijo dela e pulava na tela e vinha. E o Thiago, nessa época, era pequenininho, nosso filho, e eu tinha pesadelos, assim.
De verdade, eu tinha pesadelo, acordava Aham. assustado, e eu falava assim, a onça escapuliu, eu ia lá à noite no recinto, porque eu falava assim, o sonho foi tão real que ela escapuliu e me pegou, e eu lutei com ela, que eu tinha que ir lá checar se ela realmente escapuliu. Mas essa onça me deixava muito nervoso, muito preocupado, e aí nós tiramos essa onça daqui, mandamos para um Tá. outro lugar, ela reproduziu, está feliz a vida. Leandro, você sabe que agora eu vou tirar uma dúvida com você, então, que todo mundo me zoou uma vez, quando a gente estava na Serra da Capivara, eu conversando com o índio lá, que tá comando o Xingu, e ele falou para mim assim, não, onça, na verdade, o perigo é a onça preta, que é ela que ataca, não sei o quê. E eu dei risada, eu falei brincando, eu falei com o amigo meu, não, porque a onça preta é uma onça pintada, né, com a pigmentação preta, eu acho que não faz diferença nenhuma. E aí todo mundo ficou me zoando, o cara nasceu numa floresta e você quer discutir com ele, quer falar, mas Pode é, discutir. é lenda ou é verdade É mesmo que é onça lenda. preta? É lenda, né? Bom, É então aí, lenda. A pode zoar onça, os caras agora. a onça preta é a mesma da pintada, É a mesma ela onça, né? é a mesma onça. A diferença é que ela pode. É que ela tem mais melanina, né? Que fala pigmentação preta e ela nasce preta. É, nas onças pintada e no leopardo é muito comum o melanismo, que é o bicho nascer preto. Não é comum, é mais comum. Na verdade, o melanismo é raro, né? Por coincidência, na Serra da Capivara, onde nós estudamos as onças lá, a gente descobriu que lá, com um efeito genético lá, do histórico lá, como é que tá, 20% das onças lá na Serra da Capivara são pretas. Tá? Lá Ah, tem é? uma altíssima incidência de onça preta lá, é alta, é fora dos padrões. Mas por uma questão histórica lá, em relação a onça. Mas assim, a onça, moral da história, aqui a gente tem, por exemplo, uma onça pintada que nasce, a mãe pare um filhote pintado e um preto. A gente tem hoje aqui o Ogum e a Mamba, é a mesma mãe, a aluna Uhum. que pariu, nasceu um pintado e um preto, né? Então, assim, isso é lenda, é a mesma espécie. É comum no leopardo e na onça pintada nascer preto, e no leão e no tigre é comum ter o albinismo, que é o Tá. contrário da onça preta, que seria a única a onça albina, né? Eu vou ter sem pigmentação e o bicho nascer branco. A onça albina não tem, você tem a onça melânica, né? E tem essas lendas, e tem a onça preta mais brava, não é lenda, é o mesmo bicho. Que eu ia te falar? Eu viajo muito, né? E sempre viajei, fui para o interior. Então, assim, é um choque, meus amigos que são de São Paulo e falam, onça, não sei o quê, mas quando você vai para uma fazenda no Mato Grosso ou para algum lugar, que você vê a onça, ela ataca também, ela ataca bicho, ela pode, né, atacar eventualmente pessoas, no é o caso, mas assim, nos lugares que tem muito, ela também vira uma, como é que se diz, não um problema, mas ela vira uma questão ali e esse conflito não é tão simples quanto parece, né? Do agronegócio, do pecuarista, junto com a conservação da onça. E também as pessoas tendem a ser muito maniqueístas, né? O bonzinho e o mal, o que mata a onça e o que conserva. E, na verdade, não é assim. A gente tem que conseguir fazer essa integração, senão não vai ter conservação, né? E você falou assim, você traçou todo o desafio de conservar a onça, está tudo em cima do que você falou. Só que as poucas frases que você falou aí, em curto prazo, são extremamente complexas, porque ela envolve um monte de coisa. Ela Uhum. envolve o nosso histórico com a espécie, a nossa percepção para com a espécie, envolve produção, economia, quer dizer, a minha subsistência, minha economia, tá? Eu posso estar produzindo só para me alimentar, mas posso estar produzindo para poder vender. Ela impacta tudo isso. Então, assim, dentro da biologia da conservação, que é a nossa área de atuação, o maior desafio está conservar os predadores topo de cadeia, como a onça pintada. E isso desafio no mundo inteiro, onde eu tenho o tigre, o leão, o leopardo, o urso, quer dizer, todos os animais topo que competem diretamente com a gente, nos dois sentidos. Ele compete com a nossa comida, com o que a gente produz, Uhum. e ele também pode nos atacar. Então, Uhum. ele compete por espaço de sobrevivência. E isso está no nosso DNA. Então, o que acontece, vou tentar resumir a complexidade da nossa relação com o bicho. Quanto mais a gente migrou, saiu da zona rural e foi para a zona urbana, e hoje vale falar que 85% da população brasileira é urbana,
Quanto mais a gente se distanciou, a gente desconectou com esse mundo real. Assim, o que é realmente um predador? Como é que é viver na natureza? Da onde vem a nossa comida? Da onde vem a água? As pessoas desconectaram, elas não entendem isso. Ela desconectou. Qual é o problema de desconectar? É que você começa a querer resolver os problemas, quando você ouve falar dos problemas, você começa a querer resolver de forma muito simplista. É tipo, não mate, ele é protegido, deixa ele em paz. Quem chegou primeiro, ele estava lá. E quando você começa a ditar uma regra para aquele outro cumprir, que não é você, de forma muito simplista, se torna um negócio tão simplista que ele não é um mundo real lá na natureza. Então, isso eu começo a ver o primeiro problema aí. E como eu disse, na maioria, nós somos desconectados desse mundo real. Agora vamos nas verdades sobre o bicho. Nunca na relação humana, da história evolutiva humana, nós convivemos com predadores topo tão próximos assim. Tá? O mais próximo que a gente conseguiu conviver e amansar foi o lobo, que a gente fez virar o cachorro e tal, mas o predador topo mesmo, que pau a pau, a gente com ele vai nos matar, a gente nunca teve isso. Então, e hoje eu entendo que às vezes a nossa relação aqui do Instituto, tão próximo das onças, a gente consegue romantizar e fantasiar essa possibilidade. Mas tem muita coisa por trás disso. Tá? Eu sei que eu estou lidando com um animal que pode me matar se ele quiser agora, porque ele tem força para isso. É um animal que derruba um boi. Matar uma pessoa para ele não é nada. Ele tem força para fazer isso. Então, assim, aí você poderia falar, mas então, por que você confunde, então, faz isso com as pessoas? Bem, eu uso esses animais como embaixadores. Os animais que a gente maneja são embaixadores. Eles eu uso justamente para isso. Você está atraído, porque a gente atrai para aquele oposto, né? Aquela coisa absurda, aquela, nossa, como que uma onça para matar alguém está ali perto de uma pessoa? Bem, vale falar, reforçar que eu sou biólogo, a vida inteira estudei onça, e eu sei os limites e tenho um respeito enorme. E eu uso esses animais para atrair atenção, como você foi atraído. Mas aí para eu poder contar a história dele. Por que esse animal veio parar aqui? Ele vem em resultado de um conflito, ele vem em resultado de um problema que a gente tem a obrigação moral de resolver lá fora, que é extremamente complexo. Bem, você viu que eu vou falando e o trem vai ficando mais complexo e nunca parece que é muito claro, porque não é claro mesmo, o negócio é complexo. Mas, em resumo do que você falou, as pessoas, no desconectar, elas acabam criando um cenário daquele pimenta nos olhos dos outros, é refresco, né? A onça lá no quintal dos outros é legal, mas a gente esquece que quem está falando geralmente está num ambiente urbano, onde ele não convive com a onça. Nunca nem chegou perto. Ele não chegou perto e mais. Ele não dá nenhuma chance daquela espécie da onça prosperar perto dele, no condomínio dele, no bairro dele. Se uma onça chega no ambiente urbano, a primeira coisa que você faz é o quê? Chama guarda florestal, bombeiro, IBAMA e fala, tira daqui, tem uma onça no bairro, está aqui, subiu numa árvore. O que você vai, corre e tira. Tira, porque eu tenho crianças, eu tenho gente, e tira e leva para onde? Leva para lá. Longe daqui. Mas não mate, hein? Conserva ela. Você está vendo que interessante? Então, por quê? Porque o seu DNA, você que não está convivendo, está lá, instintivamente você fala, tira esse bicho perto de mim. Ele pode me matar o meu filho. E a gente transfere a responsabilidade de forma muito egoísta, né, só para uma parcela da sociedade, que aqui está lá na ponta. E a gente fala, olha, você conserva, se ela tiver prejuízo, arca com isso. Problema seu. Quem mandou você desmatar? Seu ganancioso, você quer ganhar dinheiro produzindo boi, porco? Você está entendendo? E aí a gente cria um cenário que a gente chama de injustiça ambiental. Onde eu quero o bônus de ter aquele recurso, mas o ônus é só para você. Então você tem que bancar um ônus. E aí eu crio um cenário de injustiça. E toda vez que a gente cria um cenário de injustiça, quem vai pagar é o bicho. Porque o cara que está lá na roça, lá na fazenda, ele olha para os lados e fala, não pode matar, não pode não. Deixa eu envenenar então aqui, eu enveneno, mato, ninguém fica sabendo, mas assim, eu não vou deixar esse bicho matar meu filho, minha criação, meu meio de vida. Você está entendendo? Claro. E, Leandro, você acha que como que dá para resolver, criar uma relação um pouco mais harmônica do fazendeiro, do agronegócio com a onça pintada? Porque, como você falou, ela é topo de cadeia, ela
representa, isso o Alex me falou faz tempo, que um lugar que tem onça pintada é um lugar que está saudável em termos de equilíbrio ambiental, geralmente, né? Então, como que cria essa relação tão complexa? Como que a gente consegue resolver um pouco isso? Tá, essa é ótima pergunta. Quer dizer, aí é que tá. Então, conhecendo o contexto do problema, do conflito, vai então para quais são as soluções. A única solução que a gente conhece, que é testada no mundo afora, é através da compensação. Se eu não compensar quem tem prejuízo, quem está bancando a conservação da onça, não tem negócio. Então, não é uma relação de criar harmonia, é uma relação de criar compensação. Uhum. Eu tenho que ser compensado. Enquanto a gente não se tocar disso e não fizer justiça, porque a verdade é o seguinte, manter uma onça pintada fora de área protegida e nas suas propriedades custa caro. Ela depende de ter ambiente, eu tenho que ter reserva legal, APP de boa qualidade, e eu sei que diante do Código Florestal, você sabe muito bem que eu tenho que deixar uma parcela da minha propriedade em reserva legal, em área de proteção permanente e tal. Então, ou seja, o Código Florestal me diz o seguinte, olha, você só pode usar uma parte da sua terra, o resto você não pode. Se chegar na Amazônia, chega a ser 80%, eu tenho que deixar como reserva, eu posso usar 20%. No Cerrado, que é 20%, Mata Atlântica, 20%. Então, assim, eu tenho que deixar, eu deixo 20% de reserva e uso 80%. Pela lei, o fato de eu deixar reserva em boa qualidade e colocar gado, por exemplo, vamos falar do pecuarismo no conflito, eu crio um cenário perfeito para o conflito. Lógico, porque eu estou dizendo o quê? Eu deixei a reserva, falar, beleza, tem refúgio para reproduzir. E eu coloco comida na cara dela. E aí ela e fácil, começa. né? E Comida o fácil. código, exatamente, eu ponho assim, é como se eu colocasse um restaurante do lado da casa dela. E eu falo, e a lei nós diz o seguinte, ó, você tem que deixar isso aqui, a reserva, e não pode matar. Ou seja, você não vai controlar essa população. E você vai criar um cenário propenso a aquela população crescer, aumentar mais. Eu vou ter mais comida e menos área, isso aumenta o sucesso de reprodução e reproduz mais, vai ter mais bicho. E aí a lei fala, olha, não pode ter um controle. E o Estado também fala, não, eu não mexo. Se der problema, sinto muito, você não pode fazer nada. Esse cenário, assim, em qualquer lugar no mundo moderno, ele não faz sentido. Em todos os lugares que eu tenho esse cenário, o Estado intervém de alguma forma. Ou ele maneja animais, ou ele compensa, ou é através da caça, ou é através da compensação, ou ele vai lá e remota. Mas Leandro, desculpa, deixa eu te interromper para o pessoal que entendeu o que é manejo. Manejo é ou tirar o animal e levar para outro lugar, ou matar o animal, ou através da caça legalizada, ou através de pessoas que vão lá matar o animal. Então, assim, as pessoas têm que entender que não é bonitinho, é o que é para ser feito para manter o equilíbrio, né? Para ser saudável para todas as populações de animal. Quando aparece uma onça andando aí, como já teve na Cantareira, já teve onça parda andando aí no quintal, que parece uma garagem. Você chama o corpo de bombeiros para ir lá e retirar esse animal, ele vem com uma tira, isso é manejo. O animal estava perambulando, procurando uma área, você vai lá e retirou e translocou. Foi um manejo através da translocação. Mas depois um manejo. Agora, cada lugar, cada país tem suas regras de manejo, né? Depende da população, quantos indivíduos você tem, e você determina qual é o manejo que você vai fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo de manejo para as pessoas entenderem. O Brasil é muito claro, é muito bem regulamentado o manejo de pesca. Eu tenho época de pescar, tamanho, quais espécies. Eu tenho manejo florestal muito claro. Eu sei que árvores que eu posso fazer, quando eu posso cortar a árvore, eu vendo a madeira com certificado. Isso é manejo. É aquela extração com protocolo, com planejamento. Tá? Ou é por controle, ou é por simplesmente extração mesmo, visando uso, ou é por controle de população. E posso ter manejo também para aumentar a população. Posso chegar e colocar comida para aumentar a população qualquer. Mas, enfim, quando a gente estava falando sobre... Você falou o que fazer, né? Então, não tem outra saída a não ser a compensação. Tá? Não existe outra saída. E por quê? Porque a relação conflituosa mesmo, direta com o bicho, ela primeira é financeira. Ela gera prejuízo. Então, um animal que te gera prejuízo,
e você não pode controlar, eu tenho que ser compensado. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso. Se você me der chance, que eu quero usar coisas que eu Claro, sou questionado. você pode falar o quanto você quiser, inclusive eu tenho um monte de pergunta para você, tá? Só para você entender, assim, coisas que eu já sofro, nessa discussão, eu já sofro esse tipo de pergunta. Por exemplo, as pessoas gostam de falar assim, poxa, mas quem chegou primeiro? A onça ou o pecuarista? Deixa ela lá. Quem chegou primeiro em São Paulo, você ou a floresta, né? Que Exato. desmatou Então, tudo. isso vai de encontro ao que eu te falei lá atrás. Quando a gente trata essas relações de conflito com forma muito simplista, muito ingênua, a gente não ajuda em nada e só leva a ilha da conta de que ela está sofrendo problema. Porque ela vê assim, poxa, você não está entendendo nada do problema e você não vai me ajudar, já vi que você não vai me ajudar em nada. Mas assim, a questão é, quem chegou primeiro, quando se diz isso, eu gosto de dizer o seguinte, não é uma competição. Isso não é uma competição, não é a dança das cadeiras para quem parou a música, quem sentou primeiro, eu sentei e agora se dançou. Não é isso. Uhum. Quem chegou primeiro? Bem, se for em tempos evolutivos, a onça chegou primeiro, ela está aqui há 3,5 milhões de anos. Ela está na nossa frente. Mas quem chegou primeiro a ter consciência, como predador topo, ter consciência, desenvolver responsabilidade, moral, ética, fomos nós. Então nós temos que ter essa obrigação de chegar. Nós chegamos primeiro lá e nós vamos agora criar esse meio de tornar essa terra sustentável para bancar o nosso uso. Você entendeu? Então não é competição, é mais complexo, tem que ser mais maduro a discussão e mais séria. Não é uma briga disso. E não é simplesmente polariza e fala, você é culpado, não é maniqueísta, igual você falou, e o céu do bem e outro do mal. Então, assim, sem compensação, sem nenhuma medida de compensação, eu não vejo saída. Ou seja, o nosso problema hoje é política pública. O nosso problema hoje não é soltar onça. O nosso problema outro não é ficar fazendo mais pesquisa. Tem mais de 500 artigos científicos com onça pintada hoje. Nossa questão hoje, nosso desafio como pesquisadores é juntar o que a gente sabe e fazer as políticas públicas coerentes, prudentes e maduras para o Brasil da megadiversidade. Então, assim, nós, na parte de megadiversidade, Daniel, a gente é zero à esquerda. A gente não faz manejo racional. Nós somos uma bagunça. A gente, assim, tudo que você fala não para tudo, tá fadado errado. Calma, pondera. Eu tenho que saber usar os recursos. Eu tenho que entender o que são os recursos renováveis, né? E a fauna é um recurso renovável, né? A gente gosta muito de ter orgulho de falar do pirarucu lá de Mabirauá, que vendido de forma utilizado de forma sustentável, jacaré-açu está sendo começado a ser usado em Rondônia, caimaçu está lá explorando jacaré no Pantanal, e a gente fica com orgulho de falar, olha, de forma sustentável. Poxa, a gente tem que aprimorar muito mais isso. Eu cobro, às vezes, do Alex, já cobrei do Alex, e puxa, por que nos eventos que eu vejo de chefes, né, estão sempre, onde está discutindo alimento, você sempre está falando com muito orgulho dos nossos recursos florestais, da nossa flora, das nossas frutas. Aí tem orgulho de falar de açaí, de cupuaçu, disso. E quanto à fauna, a gente para no mel da abelha. A gente para no máximo, vai lá no peixe. Talvez alguém lembre de falar de peixe. Eu falei, poxa, a fauna é um componente funcional da floresta. Ela que preda, ela que poliniza, ela que dispersa semente. E a gente não vai discutir o uso racional dela porque ela está lá inserida nesse contexto. Né? Até porque, Leandro, eu falei isso até, estava conversando isso com um amigo meu que é biólogo. Não adianta a gente achar que a gente vai deixar a Amazônia lá, cercar ela e não mexer, que não vai funcionar. A gente tem que usar ela de forma sustentável para a floresta continuar de pé e continuar sendo renovável, igual você falou. Então, eu vejo, por exemplo, eu viajo muito para fora, Estados Unidos e Europa, eles usam, por exemplo, a pesca e a caça é da onde vem a maior. Estados Unidos, com certeza, o maior dinheiro de conservação vem dali, né, de taxas que o pessoal paga, e eles usam como manejo. Então, tem biólogo ali medindo tal, as populações, essa pode caçar esse ano, essa não pode, essa não sei o quê. E aqui no Brasil, se você
falar de pesca não tem problema nenhum, que é o peixe ali e tal. Mas se você falar de um mamífero, quanto mais próximo da gente ainda um manejo de sustentável de caça, por exemplo, é um absurdo. As pessoas acham que é uma maldade, que é não sei o quê. Só que não existe qualquer país mais desenvolvido, sabe, que a gente precisa fazer manejo. Então, por que a gente não pode utilizar, por exemplo, a carne de um cateto, de uma queixada, se for feito de uma forma correta e revertendo esse dinheiro para a conservação do nosso meio ambiente, né? Então, eu acho assim, quem tiver assistindo a gente vai falar assim, peraí, por que eles estão falando de caça? O que isso tem a ver com onça pintada? Uhum. Eu posso dizer assim, como biólogo da área de conservação, assim, que tudo. Por exemplo, se você olhar a Mata Atlântica hoje, o grande problema da Mata Atlântica hoje é a defaunação em relação à onça pintada. Por que eu não tenho onça pintada em grande parte da Mata Atlântica, com densidades maiores da Mata Atlântica, né? Aí na Mata Atlântica a onça pintada é extremamente ameaçada. Porque eu não tenho comida. Eu tenho uma grande floresta vazia. Então, e por quê? Porque eu tenho uma pressão de caça na Mata Atlântica altíssima. Mas não é só na Mata Atlântica, não. A gente trabalha em umas áreas no Acre, em áreas que são milhões de hectares de floresta contínuas, onde a onça pintada é raríssima. E por quê? Porque eu tenho uma pressão de caça absurda. Eu tenho áreas que o queixada foi extinto, que é um porco do mato. Eu tenho áreas onde anta é encontrada em baixíssima densidade, são raríssimas, porque foi extintas. E, consequentemente, eu não tenho onça pintada. Então, quando você olha aqueles grandes blocos de floresta amazônica e não vê a onça pintada, eu fico estarrecido. Como pode? Aí você lembra que o ser humano está lá, carinchando, comendo aquilo, tendo um impacto muito forte através da caça. Ou seja, a caça está presente no Brasil, sempre esteve presente no Brasil, nunca deixou de ter e provavelmente nunca vai deixar de ter. Então, quando a gente fala não tem caça porque é proibido caçar, ou a gente está sendo muito ingênuo, né? E não conhece a realidade, né? E isso é um problema. Ou você, na verdade, não tem outra resposta. Você não está percebendo a realidade desse problema. Ou você nunca foi para lugares de Exato. mata de verdade, né? Porque se você anda na Amazônia, você vê a realidade dos ribeirinhos, eles estão caçando, tem a caça de subsistência. Se você olhar a Mata Atlântica, o próprio palmiteiro que vai tirar o palmito acaba caçando. Tal. Então, tem uma pressão muito grande. Então, isso mostra o quê? Que a pressão de caça ilegal, não regulamentada, ela é extremamente impactante para a onça pintada. Ou seja, eu posso ter a floresta, mas eu mato ela de fome. Ou seja, eu deixo a casa, mas eu mato ela de fome. Então, assim, aí o manejo de caça, igual você está citando os Estados Unidos, por que lá eu não tenho nenhuma espécie ameaçada de extinção caçada? E todas que abriram caça, estavam no estado de ameaçada, que abriram caça, saíram do status de ameaçada. Por quê? Porque a caça começa a regulamentar, ela começa a pôr controle, ela põe ordem na caça. Ela põe estação, igualzinho que a gente faz com a pesca. Então, assim, por que a pesca tem lugar, por exemplo, você pega aqui o Rio Araguaia, aqui perto, porque tem moratória, não pode pescar nada. Poxa, cria a regra, a lei sai lá. Por que faz? Porque estão constantemente monitorando esse lugar e aí definindo que, tem que parar, porque a gente está vendo que a população está baixando. Você está entendendo? Então, a partir do momento que eu tenho regulamentação de uso, eu começo a ter gente usufruindo, eu começo a pagar taxa, eu começo a ter mais olheiros, inclusive, eu começo a ser vigiado, né? Todo mundo começa a olhar, o Estado começa a ter recurso para isso, porque ele começa a fazer girar em cima disso, e aí aquilo começa a ser melhor manejado. A gente tem feito isso para a água. Hoje em dia, antigamente você podia usar água, furar poço, fazer o que você quiser. Não, hoje é regulamentado usar água. Você paga por isso. Ele começa a ser um recurso controlado e manejado, taxado, e aí você começa a ter controle. A partir do momento que você fala assim, um país do tamanho do Brasil, você só fala assim, não pode tocar, tem uma lei proibida, sendo que você não consegue fiscalizar tudo aquilo, é a mesma coisa de falar, podem fazer tudo, eu não tenho como fiscalizar, não vou estar sabendo de nada, e aqui vai acontecer tudo.
Você É porque entendeu? você não tem nem dinheiro para aquilo, né? Na verdade, o que acontece lá, o cara, sei lá, ele tem direito a caçar um alce por ano. Ele tem que pagar uma etiqueta por aquele alce, né? E aquilo vai para fiscalização, para um monte de coisa. E às vezes eu falo isso com amigos meus, eles falam, mas no Brasil não tem como fiscalizar. O que você falou, eles fiscalizam a pesca. Não pode não ser perfeito, mas assim, para nossa conservação, acho que seria importante a gente ter essas regulamentações de caça e pesca bem feitas e sem esse tabu de falar em manejo. Por que tem esse tabu todo, Leandro? Por que você acha que tem esse tabu? É a É porque eu, desconexão mesmo das pessoas com a natureza? total, mas eu acho o seguinte, assim, o meu conceito é até meio, vamos dizer, meio bruto, porque eu não consigo enxergar outra forma. Assim, porque eu viajo Uhum, para a Amazônia inteira, vejo todo mundo caça, todo mundo, qualquer lugar que você entra, você está lá, o pessoal está comendo um veado, comendo um tatu, e aí uhum, você olha assim, eu lembro quando eu era biólogo recém-formado, eu tinha impacto, falei, poxa, tá matando um animal, matando um veado, poxa, é proibido. Mas está no meio da floresta amazônica, eu falava, peraí, a fonte de proteína dessa família aqui é o quê? uhum, Peixe, tatu, macaco, uhum. veado. Se eu falar para ele, não, a partir de agora você vai ter que comer boi e galinha. Eu, a mesma coisa eu falo para ele, agora você vai ter que desmatar e pôr um pasto aqui. Uhum. Entendeu? Então, se eu. Aí, com o tempo, você vai vendo que você não vai mudar aquilo, aí você vai tentando entender as situações e fala, peraí, como é que eu faria para funcionar isso daqui sem ele extinguir a fauna? A gente já tem Como? exemplos fora do Brasil, né? Um monte, né? Exato. Como que é? Bem, eu regulamentando. É falar assim, ok, você pode continuar com a sua tradição, você pode comer seu tatu, seu veado, seu macaco. Só que é o seguinte, tem que ter cotas, tem que ter época, e nós É. vamos criar regras para isso. Você Uhum. entendeu? Se a gente tivesse feito isso há 40, 50 anos, desde a lei de caça, desde 65, a gente estivesse fazendo isso, a gente já está como a África, como os Estados Unidos está, como a Europa está, entendeu? A gente já estaria lá. Só que o que a gente fez? A gente simplesmente proibiu e nunca foi lá ver o que aconteceu. O dia que a gente modernizou, isso é a minha interpretação, que a gente modernizou a comunicação, quando tem celular, que as pessoas começaram a filmar o que acontece no campo, Uhum. a pessoa da cidade falou assim, nossa, olha que absurdo que está acontecendo lá. E aí você fala, não, peraí, isso aí sempre aconteceu. Sempre É, aconteceu. A diferença é que agora é filmado. Você está é entendendo? verdade. Então, assim, para gente que está vivendo nisso, o dia a dia, quer dizer, eu moro, há 30 anos eu moro no campo. Eu Uhum. convivo desde gente na Caatinga, na Mata Atlântica, Pantanal, assim, eu convivo com a realidade do povo do interior. E eu falo, gente, o que mudou agora? Mudou agora que tem celular, antigamente não tinha, mas isso é o que sempre aconteceu. E o Estado sempre foi ausente para chegar e Uhum. regulamentar isso. Para assim, vem cá, deixa eu entender essa tradição, essa cultura sua aqui. É assim, assim, ok, vamos criar regra para que vocês não extinguam. Isso porque a população vai aumentando e vocês vão ter que criar limites, entendeu? Uhum. Mas, assim, é extremamente complexo isso porque ele envolve percepção das pessoas em relação ao problema. E como você falou, a palavra caça hoje, as pessoas, eu acho que automaticamente elas entendem como extermínio. Extermínio é Uhum. como se pegar uma metralhadora e sair matando tudo. É. Ah, e você vê como que pesa, por exemplo, eu fico pensando, se eu em vez de falar assim, pesca, eu falasse caça, vamos caçar peixe. Será que as pessoas teriam esse impacto emocional? Talvez sim, porque a palavra está tão forte que se eu falar assim, olha, eu vou caçar peixe, vou caçar pirarucu, ela falou, não, caçar não. Se quiser É. pescar lá, não, agora caçar o pirarucu não, você está entendendo? Isso é muito arraigado. E isso é ruim, porque tem casos, tem casos. Tem casos, por exemplo, Jacareaçu, lá de Rondônia, por exemplo. Poxa, está manejada, as comunidades estão usando o recurso, estão aprendendo a usar recursos de forma sustentável. Poxa, tem que ter orgulho disso. Nós somos o país da mega diversidade, a gente tem que ter orgulho. A gente tem que ter orgulho de saber usar a nossa fauna de forma sustentável. E falar não, não toque, é a mesma coisa que falar assim, acabem com tudo porque eu não tenho como fiscalizar mesmo, então vai acontecer o que sempre aconteceu. Você sabe, Leandro, que é, eu estava vendo outro dia, acho que o Joe Rogan falar que ele foi caçar em Lanai, que é uma ilha no Havaí, o Axis Deer, que é um tipo de cervo que tem lá. E ele falou que tem tanto, né? Porque ele foi introduzido lá, veio da Índia e tal, que a caça é liberada o ano inteiro lá. E aí ele falou, algumas pessoas falam, pô, mas coitado, você matou lá o cervo, não sei o quê. E ele falou
que o que acontece, se ele não for controlado e manejado, aquele bicho, ele virou uma superpopulação tão grande, mesmo quem tem dó, né, assim, a parte emocional, que totalmente dá para entender, ele fala, aquele bicho, ele come tanto mato no chão, que ele gera erosão, diminui o ciclo de chuva, começa a secar a nascente e começa a matar não só ele, não só os outros, mas a própria espécie dele de sede, de fome, porque começa a detonar a floresta. Então, o ciclo é muito complexo, as pessoas não conseguem entender isso. Acho que no nosso caso aqui tem o javali, que as pessoas falam, mas ele vai e detona plantação, e aí quem não gosta quer saber, problema do ruralista, ele que está lá, problema da agropecuária, mas ele não detona só a plantação, ele detona fonte, nascente de água, um monte de coisa que prejudica todo o ambiente e começa não só os outros morrerem de fome, de sede, mas a própria espécie dele. Então, uma vez eu vi um cara falar, o bicho na natureza, ele vai morrer de qualquer jeito, uma hora ou outra. Então, assim, se tiver em quantidade muito grande, é melhor você fazer um manejo do que você deixar ele morrer definhando de fome ou de sede, você fazer uma coisa que traga recursos para você, como você falou, poder compensar as pessoas e todo mundo virar um conservador, porque a pessoa que se mete lá no meio do mato para ir pescar, ou para ir caçar, ou para ir fazer ecoturismo, são as pessoas que gostam de natureza, gostam de estar lá no mato, e essas pessoas que vão conservar, né? Exatamente, mas volta no que a gente conversou no começo lá. Eu assim, a gente está muito desconectado hoje, nossa sociedade está desconectada com a realidade, né? E a judiação é o seguinte, volto a falar que nós somos um país da mega diversidade, nós somos um país que tem uma Amazônia, um Pantanal, e mesmo assim o brasileiro não conhece isso a fundo, ele não conhece como funciona a história, a colonização, a cultura que está lá mantendo aquilo, ele não conhece. Ele conhece pela tela do celular e isso é muito ruim, porque ele desconhecendo, ele não acaba não ajudando a resolver os problemas. Os problemas ele envolvem políticas públicas justas, prudentes, coerentes, maduras. Ele envolve reconhecer que há custo de manter essas áreas. E, por fim, só para acho que a gente até fechar nesse ciclo da questão de manejo, a gente tem que lembrar, acho que as pessoas têm que lembrar o seguinte: nossas áreas, ambiente rural, pegando uma deixa no que você falou, assim, que os bichos vão morrer de qualquer jeito, né, que faz parte do ciclo. As nossas áreas, o ambiente onde os bichos vivem, ele é um espaço finito, ele é limitado. Uhum. E o crescimento da população, ele tem potencial infinito. Ou seja, se eu ficar dando comida, aquilo vai crescendo, crescendo. Ou seja, uma parcela, vamos dizer, aqui cabem 10 porcos. Quando chegar a 15, que tiver 5 nascerem, esses 5 vão morrer de alguma forma. Uhum. Ou eles vão morrer de fome, ou eles vão morrer na hora que eles saírem da zona dele aqui da reserva, ou de qualquer coisa aqui. Eles vão morrer, porque aquele espaço é limitado. Você entendeu? Então, isso é uma regra natural da natureza, sempre foi assim. Ou eles morrem por efeito de uma densidade, está muito denso, um come o outro, um passa fome, ou na hora de sair ele morre. Quer dizer, aqui você morre, ou morre atropelado, morre queimado, morre caçado, quer dizer, mas ele vai morrer. Então, o melhor da gestão ambiental, ela está madura quando ela olha para esse cenário e fala, ok, entendi, o desequilíbrio em área de propriedades privadas já foi feito, nós já desequilibramos. Quando a gente vem e planta, pode ser tomate orgânico, alface orgânico, a gente causa um desequilíbrio, desmatou, cortou uma árvore, a gente causou um desequilíbrio. Mas com o tempo, aquela paisagem vem para um novo equilíbrio. E esse novo equilíbrio vem um monte de desafios que a gente tem que ajustar. Um deles é o aumento de populações. Por exemplo, se eu planto milho, vem queixada, aumenta papagaio, aumenta arara. Opa! Antes, quando eu derrubei a árvore, a palmeira, eu matei essas araras, papagaio, queixada, ok. Com o tempo, eles foram colonizando e aí vão usando as reservas em volta. Aí eu tenho uma super oferta de recursos, aí a população aumenta de novo. Essa é a hora que a gente deveria intervir e fazer os ajustes de manejo, para aquele animal não virar uma praga agrícola. Praga agrícola, a gente já, quando fala que é uma praga, a gente naturalmente tende ao quê? A querer exterminar. A gente não maneja de forma sustentável. Praga, o que é praga? Barata, falando para a sociedade urbana.
barata, rato, a cobra, quer dizer, é praga, eu mato, eu extermino, eu não falo, vamos manejar os ratos. Não, vamos matar. Você compra raticida, você compra ratoeira, você quer matar. Por quê? Porque você se rotular uma praga. Na natureza, no ambiente rural, eu tenho animais que viram pragas se eles não forem manejados. Viram pragas para aquele produtor. E aí eu quero fazer uma puxada no negócio que você mencionou ali atrás. Então, o nosso problema é deixar os nossos animais, nossa biodiversidade, rica biodiversidade, cair no status de praga. Isso é um absurdo. Isso é uma atestado de incompetência de nós, gestores ambientais, políticos, Estado. Isso é uma incompetência. Como que eu posso deixar o nosso queixado virar uma praga agrícola de querer ser exterminado? Como que eu posso deixar? Por que eu não estou sabendo usar esse recurso? Incompetência nossa. Entendeu? Mas lá atrás você falou assim, você comentou alguma coisa, você falou do agronegócio, que eu não lembro o que você falou, o impacto do agronegócio. Usou esse termo agronegócio, usou? Usei. Você lembra da pergunta? Você quer fazer a pergunta de novo? Não, é porque as pessoas, aquilo que eu falei, tendem, quem mora na cidade, quer bota a culpa no agronegócio, que desmatou, que fez lá, mas então, por exemplo, você fala, tem que manejar o javali, né? A caça é a única caça liberada no Brasil. E as pessoas falam, não, mas pô, ele fez lá o agronegócio, o problema é dele, ele que se vire com o javali. Só que não é só ele que está prejudicando, é todo o ambiente, essa situação do javali, né? Então, era sobre a questão do manejo mesmo. Tá, então eu acho que aí é um ponto que eu acho interessante abordar. Porque eu sei que é uma coisa conceitual e volta de novo àquela polarização. Maniqueísta também, né? Eu jogo e falo assim, olha, o problema está no agronegócio. O agronegócio que é o grande impacto nosso. Pergunta que eu faço para você. Pequeno produtor rural, tá? Que planta em pé de São Paulo tomate orgânico, alface orgânico. Ele é agronegócio ou não? Lógico que é. É agronegócio. Ele é agronegócio. Mas quando as pessoas falam agronegócio, ela está excluindo esse pequeno produtor rural. Só pensa no latifundiário. E latifúndio, que esse termo, na verdade, não existe no Brasil de hoje. O que quer dizer latifundiário? O latifundiário é aquela grande terra improdutiva. E nós estamos muito longe disso. Nós estamos nas grandes terras altamente produtivas. Nós temos as nossas áreas agricultáveis são altamente, nós somos no topo do mundo em termos de campeões de produtividade por área. Então nós não temos latifúndios, você está entendendo? Agora, quando você fala o problema é um agronegócio, o que a comunidade urbana, na verdade eu diria a sociedade em geral, tinha que entender o seguinte, que o grande problema da fauna está realmente no agronegócio. Mas na faixa do agronegócio que envolve os pequenos produtores. Por quê? Porque o pequeno produtor tem tolerância zero a prejuízo com fauna. Vou dar um exemplo. Vamos pegar de onça de novo. Um cara que tem 2.000 hectares, tem lá 500 cabeças, 1.000 cabeças de vaca, se a onça vier matar 10 cabeças, ele tolera. Ele vai falar, eu aguento isso aí, isso é tranquilo, 1.000 cabeças, eu consigo. Um cara que tiver 50 hectares, e tiver 50 hectares, tiver lá 40 vaquinhas de leite, tirando leite para poder vender o queijo na feira, a onça vier matar uma vaca dele, ele não aceita esse prejuízo. Ele vai matar ela rápido antes que ela mate a segunda. Se ela matar 3, 4, 5, ele para tudo que ele está fazendo, ele mata ela. Por quê? Porque ela vai ter impacto na vaquinha de leite que está produzindo queijo. Então, o segmento do agronegócio, para quem gosta de rotular o agronegócio como grande impacto, está nos pequenos. E a gente tem que lembrar que nós temos mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Tá? Apenas 0,35% dessas propriedades têm área maior que 2.500 hectares, ou seja, que são grandes. 0,35%, menos de 1%. 99% são considerados médios pequenos. E eles não conseguem tolerar. Mas, quando a gente vai culpar o agronegócio, eu vejo as pessoas jogarem lá para o grande produtor. E o grande produtor é o único que consegue tolerar o prejuízo. É aquela desconexão que você falou, né? Ele leva a culpa injustamente. Não é justo isso.
Uhum. Tá? E eu te dou um exemplo. Eu trabalho, aqui o Instituto trabalha com grandes produtores. Inclusive Justamente por causa disso. eu ia até falar isso, Leandro, que eu tinha separado aqui um negócio para falar que em 2016 vocês criaram o certificado Onça Pintada, que é direcionado a produtores rurais, né, empreendimentos, prestadores de serviço, que estão nas áreas de ocorrência da onça pintada, e aí eles promovem práticas sustentáveis de conservação da espécie e biodiversidade e ganham esse certificado, né? Sim. Então, o certificado, vamos dizer, ele é um precursor de uma política pública que deveria existir, deveria ser regulamentada, quer dizer, a lei já existe, não tem a regulamentação, que é o PSA, que é o quê? Pagamento por serviço ambiental. Está previsto no Código Florestal, a biodiversidade ser paga pelos serviços ambientais que ela presta. Só que isso não está regulamentado, eu não tenho isso ainda funcionando. O certificado, ele tem essa ideia de provocar já essa discussão e esse instrumento de reconhecimento e compensação. Tá? Reconhecimento para eu poder falar assim, olha, essa fazenda, o produto dela é certificado onça pintada, ou seja, ela tem onça pintada, ela tem prejuízo, mesmo assim ela não mata e ela cumpre a legislação ambiental. Uhum. Então, assim, é uma forma de fazer com que esse produtor tenha reconhecimento em cima do produto dele. Qual o problema que a gente teve lá no começo? A gente percebeu que, como eu não tenho uma garantia de uma agregação de valor imediata no produto, quer dizer, eu não tenho garantia que o mercado, que o cara da cidade vai pagar mais caro agora para ele, então, ou seja, não é uma coisa já pronta. Ele vai ter que ajudar a fazer o processo de reconhecimento, de pagamento. Eu vi que os médios e pequenos não dão conta de bancar. Porque se eu chego nos médios e pequenos e falo assim, olha, a partir do momento que eu te certificar, você não pode matar nenhum animal na sua fazenda, você tem que cumprir a sua legislação. O que os pequenos e médios falam? Não, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não posso assinar isso. Porque se eu assinar isso, se você for me fiscalizar, me auditar, eu não posso fazer isso. Quem que a gente conseguiu certificar? Somente os grandes. Somente os grandes que são auditados, que podem ser fiscalizados a qualquer hora, que eles falam, não, aqui na minha fazenda eu não mato. Você está entendendo? Por isso que é o cúmulo da injustiça quando eu ouço as pessoas falarem assim, aqueles grandes fazendeiros, ricos, mecanizados. Opa, esse é o parceiro. Cuidado, não confunda. Não confunda o seu desejo de política social, rural, com o ideal para o meio ambiente. A gente tem que lembrar que o nosso problema no meio ambiente não é a gente como espécie, ou seja, a gente está lá, a nossa pegada ecológica é muito alta. E se eu estou adensado, se eu estou adensado numa área, se eu, por exemplo, pego uma área de 10 mil hectares, numa fazenda, e pego e reparto ali 100 fazendinhas, 100 chacrinhas, o que é o impacto de 100 famílias contra uma família que trata a área como se fosse um pátio de uma indústria? Ou seja, a mecaniza vai e vai embora. Ela nem fica lá. Você está entendendo? Então, o impacto nosso, presença humana, imagina famílias com cachorro, gato, tirando lenha, tirando folha para fazer chá, filho matando um passarinho com estilingue, o outro caçando um tatu. O impacto que isso tem. A nossa sobrevivência, a nossa dia a dia ali é impactante. Estradas, sabe? Tudo isso é impacto. A pegada ecológica nossa é pesada. Quando eu tenho uma grande propriedade, a densidade humana é menor. Aí você pode falar, mas você usa grandes extensões de áreas, você desmata lá uma área, um mar de soja. Mas em compensação eu tenho que ter proporcionalmente no mínimo 20%, 50%, 80% contínua. E se eu fosse tudo pequena propriedade, você está fragmentado. E essa fragmentação inviabiliza eu ter espécies como uma onça pintada. Então, se você quer comparar o impacto do agronegócio, a gente tem que categorizar. E aí a gente vai descobrir o quê? Que o pequeno produtor é o grande impactador. E o grande produtor é o menos impactador. E eu vou dar exemplo de uma propriedade que a gente certifica, você vai ter os números. A gente certificou uma fazenda, que é uma das maiores fazendas do Brasil, uma fazenda Roncador, que fica na região de Xingu. São na Serra do Roncador? 156 mil hectares. Só essa fazenda tem 80 mil hectares de reserva.
Tá? A gente tem no mínimo 40 onças pintadas vivendo ali. Essa fazenda tem por ano prejuízo de R$ 1.300.000 só com ataques de onça, contabilizado com onça. Tem outros problemas, tem doença, tem acidente, mas onça está R$ 1.300.000. Você acha que o pequeno produtor consegue, mesmo rateando todo esse prejuízo, você consegue pagar isso? Não. Ele consegue. Então, quem está conseguindo fazer conservação na escala que a gente precisa, principalmente para onça, é somente o grande. O pequeno não consegue bancar isso, entendeu? Então, a gente tem que ser justo, porque se a gente for justo, a gente consegue reconhecer os que estão fazendo certo, valorizar o que eles estão fazendo e conseguir mais gente na causa, né? O certificado vem fazendo isso. Nós já estamos com quase 200.000 hectares certificados esse ano, a meta é chegar a 1 milhão nos próximos 2 anos. Estamos negociando uma estratégia junto com um grande frigorífico, um grande abatedouro, para ver se a gente consegue fazer um atacado isso. Tem muitas fazendas engajadas, compromissadas com a conservação da espécie e na escala que ela precisa. Leandro, você sabe que vou até tirar essa dúvida com você. Antigamente, quando não muito tempo atrás, você ia eu ia para o interior, né? E eu via várias ilhas, né, de conservação, que você fala assim, várias, tipo, tinha a fazenda lá e tinha uma ilha no meio que ele era obrigado a conservar. E aí, o ideal, lógico, é ter um corredor ecológico, né? Aquilo ser ligado, mas não era. E hoje em dia, eu voando para a Amazônia, até no passado, eu comecei a ver em direção à Amazônia, né? Passando por cima do Pantanal, tal, ali do Mato Grosso, eu comecei a ver mais corredores ecológicos. E aí até eu queria te perguntar disso, do corredor de fauna do Araguaia também, se isso está começando a ser mais implementado no Brasil, porque para quem não entende, na verdade, pessoal, é que antigamente o pessoal tinha que conservar uma parte, eu tenho até hoje, né, ou 20%, ou 30%, ou 40%, 50%, e aí criava uma ilha, né, de conservação, que era, e aí tinha o pasto em volta, aí tinha outra ilha na outra propriedade, e não tinha ligação entre elas, essa ilha de floresta. E isso era muito ruim para os bichos. E aí começou a se fazer corredores ecológicos, né? Isso está acontecendo no Brasil, está sendo implementado. Como é que está aí esse negócio do corredor do Araguaia que eu estava ouvindo falar? Não está sendo implementado como uma política pública. Não, infelizmente não está. Mas ele consegue, ele acontece muito mais às vezes como uma orientação a nível de estados. Tem estados que são muito mais, estados e municípios são muito mais atuantes nessa lógica de fazer uma gestão de paisagem, que a gente fala. Olhar o município como inteiro, olhar a bacia como um potencial corredor natural e trabalhar isso. O que eu acho que tem acontecido é assim, que nos últimos 15 anos, 20, 15 anos, os produtores rurais têm se regularizado, têm buscado cumprir a legislação e as áreas ripárias, as margens dos rios, elas são áreas que têm que ser preservadas. E aí, naturalmente, são corredores também. Então, isso está começando a ser realmente efetivado, né? Antigamente, 30 anos atrás, ninguém estava nem com isso. Começou-se a realmente a seguir o Código Florestal por obrigação no início, e agora eu acho muito por consciência também, né? Acho que a nova geração que estão assumindo essas gestões de propriedades rurais tem essa consciência. Ele tem que ser legal. Não adianta, todo mundo quer um mundo melhor, um planeta melhor, e tem regras e tem leis para cumprir, enfim. Para ter direito a cobrar, você também tem que cumprir a sua parte. E o produtor, eu vejo isso. Há muito mais até para os grandes produtores, são muito mais vigiados, então eles têm feito isso. O que acontece é que os rios são geralmente grandes conectores, né, da paisagem. Eles ligam as reservas, os parques nacionais, pela água, né? E aí esses rios, beiras de rio, formam grandes corredores. Não é uma política do Brasil, mas se tem feito em menor escala ou de forma fragmentada. O Corredor do Araguaia, ele é vamos dizer, o principal projeto do Instituto Onça Pintada nos últimos 8 anos. A gente já estudou o rio inteiro, é um rio, é o terceiro maior rio do Brasil, fora da bacia amazônica. É um rio que nasce aqui, vizinho da gente, no interior
de Goiás, aqui da divisa com Mato Grosso do Sul. É o rio que faz divisa Goiás e Mato Grosso aqui no começo. E percorre 3.000 quilômetros até chegar na Foz, que é quase ali na Foz com o Amazonas. Ele está ali pertinho, ali na região de Marajó, no Pará. E liga os 2 maiores biomas do Brasil, a Cerrado com a Amazônia. O que a gente viu, isso foi lá na minha tese de doutorado, em 2008, eu fiz a primeira avaliação de todos os potenciais corredores de grande escala, corredores para onça pintada no Brasil. E o que eu aprendi é o seguinte, se eu tirar a Amazônia, tá, imagina, eu tiro o bloco da Amazônia, por que eu tiro a Amazônia? Porque a Amazônia é tão grande, e é um bloco tão grande que ela tem que ser analisada diferente. Eu tiro, ela tá, vamos dizer assim, ela tem área suficiente para poder ser vista como um bloco à parte. Se eu tiro o resto do Brasil e eu olhar as áreas de proteção, parques nacionais, reservas, elas são ou muito pequenas, na verdade, são muito pequenas para manter populações geneticamente viáveis lá, sozinha. Ou seja, se eu deixar aquela população sozinha de onça pintada, ela vai ser extinta numa questão de tempo. Ela não tem indivíduos suficientes para manter o resto da vida. Ou seja, ela vai ser extinta. E aí, o que a gente fez? A gente pegou e analisou todas as áreas de proteção, estimamos quantas onças poderiam caber em cada área dessa e verificamos que 80% dessas populações em áreas protegidas estariam extintas se elas não tiverem corredores, ligando uma entre outra. Para quê? Para que eu possa ter um indivíduo de uma encontrando com outra, que encontrando com outra e fazendo uma troca genética. Variabilidade genética. Moral da história. Se eu não tiver corredores, essas populações vão ser extintas, ou seja, a função daquela reserva que foi criada para manter a biodiversidade original, ela vai perder o seu principal topo de cadeia, o bicho emblemático, que é a onça pintada. Então a gente começou, desde lá atrás, começamos a olhar quais são os corredores viáveis ainda, porque muitos corredores, por exemplo, na Mata Atlântica, a grande maioria é inviável. Por quê? Porque eu tenho cidade com 1 milhão de pessoas no meio dela, no corredor, eu tenho tanta estrada que elas são inviáveis, ou seja, você tem que olhar e falar assim, aonde que eu ainda tenho corredores potenciais para realmente ser efetivado? E o Araguaia foi o melhor corredor que tinha chance de ser realmente um corredor, porque ele é grande o suficiente para ligar ele liga 2 grandes populações, a do Cerrado e da Amazônia, e ele ainda tem muita área preservada dele, né? São 8 milhões de hectares, mas onde está 70% dele já está em estado bruto. Então, ele tá, vamos dizer, muito mais fácil de ser efetivado. Então, a nossa briga hoje é ter o governo federal reconhecendo ele como realmente um corredor e dar incentivos para as pessoas que estarem ali, para ter orgulho de estar no corredor e ter mais incentivo, que os produtos que sejam gerados ali tenham até mais valor, que a gente possa ter orgulho dele. Bom, Leandro, obrigado. Eu queria que você até falasse que o pessoal, assim, para quem não sabe, você tem como contribuir até com a causa da onça, né, do Instituto Onça Pintada. Como é que funciona isso? Então, funciona assim, você entrando no nosso site, tem lá, teoricamente, bem simples, ajude, que você pode ajudar ou campanhas específicas, né, ou ajudar a construir um recinto, igual agora a gente vai entrar numa campanha para fazer um recinto para Coragem, que é uma onça que foi resgatada recentemente, que ganhou o nome de Coragem. Você pode ajudar a manutenção, você pode ajudar o projeto de pesquisa comprando colar GPS. Você entra lá no site, clica, ajuda, monitora, acompanha os projetos, é possível você acompanhar e ver o que está sendo feito. Então, assim, é necessário, é bem-vindo, agradeço se as pessoas puderem ajudar. Com certeza. Pessoal, quem não acompanha, vai lá, segue o Leandro, porque vale muito a pena, tanto no Instagram dele, o Leandro Silveira, como do Instituto Onça Pintada. Trabalha demais, vale a pena contribuir com essa causa. O Leandro tem um trabalho muito sério. Leandro, obrigado, a gente precisa de mais pessoas como você. E, galera, me sigam aí no YouTube, assinem o canal e espero que vocês estejam curtindo esses podcasts. Semana que vem tem mais. Leandro, brigadão, viu, cara, por disponibilizar seu tempo aqui e ensinar tanto pra gente de uma coisa assim que é tão pouco
as pessoas acham que conhecem, mas não conhecem nada do que é conservação e do que é essa lida para preservar a nossa espécie, a nossa biodiversidade. Eu que agradeço, Demian. Eu acho que é muito legal, fico muito satisfeito você ter essa curiosidade e querer expor isso para o seu público. Fico extremamente satisfeito. Eu estendo aqui o convite para você vir até aqui, já que você é um interlocutor. Com certeza. Você funciona como um interlocutor também da causa. A gente pode, nós dois, mostrar isso de mais perto para o seu público, para o meu público, juntar os públicos e passar um pouco mais de informação com esse objetivo. Você, como um grande interlocutor, influenciador, é o tipo de pessoa que contribui também. A gente pode usar os embaixadores para ajudar a fazer essa comunicação. Fica o convite, a gente fazer um segundo round aqui, com você aqui presencial. Tá bom? Com certeza. Vou estar aí, Leandro. Muito obrigado. Galera, assinem o canal, ouçam o podcast, tanto aqui quanto nos aplicativos de podcast, tá bom? Valeu, abraço, até semana que vem.